Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Continuando a nossa conversa sobre concordância nominal, nessa parte 2 a gente vai focar no adjetivo com função de predicativo. Para isso, a gente vai ter que recordar um pouquinho sobre o que é o predicativo, tá? Eu vou mostrar para vocês nessa sentença, nesse exemplo. A turma continua dedicada. Se eu peço para marcar o verbo aqui, a gente diz continua, é verbo. Quem é que continua dedicada? A turma. A gente separa na cabeça da gente agora que a turma é o sujeito, é de quem eu estou falando. Continua dedicada é o predicado, ok? Separando esses dois termos, você consegue identificar que aquela qualidade lá, aquele adjetivo dedicada, está se referindo à turma. Então, ela está atribuindo uma característica à turma que está executando a função de sujeito. Por isso, eu vou chamar de predicativo do sujeito. É uma característica, uma condição do sujeito que está aparecendo dentro do predicado. E é por isso que ele recebe esse nome, tá? De predicativo. Esse termo recebe o nome de predicativo porque ele vai oferecer características para o sujeito, tá ok? Então, a gente tem ali dedicada se referindo a este substantivo que está dentro do sujeito. Já nessa sentença agora, eu tenho a turma admira o professor dedicado. Novamente, para a gente separar, localizando o verbo. Quem admira o professor dedicado? A turma. Novamente, eu tenho a turma como sujeito. Admira o professor dedicado é predicado. Então, agora, olha só. Se eu digo a turma admira quem? Lembrem-se que eu tenho ali um verbo transitivo direto, que pede complemento. O complemento do verbo se chama objeto. Então, nesse caso, esse substantivo professor é objeto, é complemento verbal, ok? Eu vou chamar de objeto aquela parte, aquele termo da sentença que completa o verbo. Então, dessa vez, o dedicado vai concordar com o professor porque ele não é predicativo do sujeito. O sujeito está lá e é turma. Ele é predicativo do objeto. Tá ok, gente? Então vamos lá. Tem o predicativo do sujeito, característica que aparece no predicado com relação ao sujeito. Predicativo do objeto, característica que se refere ao objeto, ou seja, ao complemento verbal. Resumindo, temos dois tipos de predicativo: predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando o adjetivo funciona como predicativo, ele terá a função de atribuir características ao termo ao qual se refere. E é muito importante que a gente saiba que esse nome predicativo vem disso. Ele traz características para outro termo da frase, mas ele está dentro do predicado, tá ok? É um adjetivo dentro do predicado, por isso se chama predicativo. Agora, pessoal, a gente vai analisar rapidinho algumas regrinhas de concordância quando o adjetivo tem função de predicativo. Primeiro exemplo: a maioria dos alunos continua dedicada, ou a maioria dos alunos continuam dedicados. Se a gente for lembrar das regrinhas de concordância verbal, tá? A gente tem ali a expressão maioria dos alunos. Então, maioria da ideia de singular e alunos da ideia de plural. Então, eu tenho o quê? Eu tenho ali expressão com possibilidade de dupla concordância. Desde que a gente estudou concordância verbal, vocês sabem que nesses casos eu posso fazer a concordância tanto no singular, concordando com maioria, quanto no plural, concordando com o determinante aí, maioria de quem? No caso, alunos, tá? Então, percebam que na primeira sentença o meu verbo está continua, singular. E no segundo exemplo, o meu verbo foi para o plural, porque eu estou concordando com alunos. Então, essa dupla possibilidade, tá? Também vai me dar dupla possibilidade de fazer a concordância do predicativo. Então, a maioria dos alunos
continua dedicada, concordando com maioria, ou a maioria dos alunos continuam dedicados, nesse caso, concordando com alunos. Tudo bem? Nessa segunda regrinha aqui, alunos e alunas parecem determinados. Olha só que legal. Eu tenho dois substantivos, vou fazer a concordância com os dois. Tranquilinho. Agora, no segundo exemplo, eu fiz a inversão. Parecem determinados alunos e alunas. O que eu fiz de novo? Mesmo com a inversão, eu fiz a concordância com os dois. Então, aqui, fará a concordância, tá? Com todos os substantivos ao qual se refere, vindo antes ou depois deles. Então, se o nosso predicativo vier depois dos substantivos, ele vai concordar com os dois. Se ele vier antes dos dois substantivos, ou mais, se houver, ele também vai concordar com todos os substantivos que estiverem se referindo a ele. Tudo bem? Observação. Adjetivo com função de predicativo do sujeito só poderá concordar com o núcleo mais próximo se o sujeito composto vier após o verbo no singular. Então, eu tenho lá, parece determinada a aluna e o aluno. Eu tenho a tendência ali de querer fazer a concordância atrativa com o substantivo mais próximo, mas eu só posso fazer essa concordância, tá, do meu predicativo agora determinada no feminino, já que o núcleo mais próximo é feminino, porque eu tenho o quê? O verbo é que vai determinar se pode ou não haver concordância atrativa. Nesse caso, eu tenho o meu verbo parece, que ele está no singular. Então, eu posso sim fazer a concordância atrativa quando o verbo vier antes e quando o predicativo vier antes, desde que o verbo esteja no singular, tá? Por isso que o meu predicativo ficou no feminino, ele concordou no singular e no feminino, tá ok? Exatamente aqui, gente, eu preciso comentar com vocês uma disputa que existe entre os gramáticos, disputa ideológica que eu digo. Alguns defendem a possibilidade de fazer essa concordância atrativa, né? Mesmo se o verbo estiver no plural. Mas eu me sinto obrigada a passar para vocês a conclusão da maioria, de que apenas se o verbo estiver no singular, essa concordância atrativa vai respeitar ali as regras corretas, ok? Continuando. Aqui nós temos um caso bem interessante. Aqui eu tenho uma oração, tá, gente? Para quem não está lembrando, eu vou chamar de oração toda sentença que possui verbo. Eu estou localizando lá o verbo ser, tá? A maioria dos alunos é responsável. Então, eu tenho uma oração inteira destacada de vermelho. Quando isso acontece, o meu predicativo, que nesse caso é óbvio, ele tem que ficar, tá, invariável, ok? Ele não pode, eu não posso colocar é óbvia, não. Ainda que tenha uma palavrinha lá dentro dessa oração inteira, que faça com que eu pense que a concordância poderia ser feminino ou ser plural, não. Essas expressões como é óbvio, tá? Eu vou mostrar sempre para vocês aqui. Ela vai ficar sempre, tá, no singular e sempre invariável, masculino singular, ok? Adjetivo com função de predicativo, agora observando algumas expressões especiais. É necessário dedicação para prosseguir e é necessária a dedicação para prosseguir. Percebam comigo que na primeira sentença eu tenho necessário, masculino, né? E na segunda, a minha mesma expressão está no feminino, é necessária. O que houve aí para eu fazer uma concordância diferente desse predicativo? Acontece o seguinte, o substantivo acima, que é dedicação, ainda que seja uma palavra feminina, e eu sei que ela é uma palavra feminina, ela está sendo usada nessa sentença no sentido genérico. Eu não estou especificando ali, eu não estou determinando o que é a dedicação. Eu não mostrei isso de forma escrita na sentença. Já na sentença seguinte, eu coloco um a lá. Somente o uso desse artigo, que funciona como determinante, já me dá uma dica para eu saber que nessa sentença onde há determinante, eu vou pegar o meu predicativo e vou fazer ali a concordância no feminino, como o artigo é feminino, tá ok? Então, eu só vou precisar
usar agora a concordância no feminino, como a palavra feminina, se houver o artigo escrito na sentença, ok? E isso vai acontecer em todas essas expressões. É preciso, é necessário, é bom, é proibido, é permitido, tá? Elas vão ficar invariáveis, como aconteceu na primeira sentença, toda vez que o substantivo for usado com sentido genérico, tá? E para ser usado com sentido genérico, basta que ele não tenha nenhum determinante escrito lá, ok? Agora eu peço que vocês observem com atenção aqui para a gente comparar esses dois casos. A entrada é proibida e é proibido entrada. Percebam que na sentença acima, tá? O meu substantivo entrada está determinado por um artigo feminino, tá? Eu tenho um determinante lá. E a entrada no segundo caso, no segundo exemplo, não tem determinante. Então, o que aconteceu? Proibido ficou invariável. Lá em cima, não. Tá? No exemplo de cima, eu coloquei proibida, porque eu tenho a entrada, ok? E o que isso mudaria se, por exemplo, eu estou vendo com determinante, como é que ficaria essa plaquinha agora? Entrada proibida. Porque aqui eu estou pensando em a entrada, tá? Agora, se eu escrevo proibido entrada, significa que eu estou pensando em entrada de uma forma, tá, genérica, ok? Que é proibido a pessoa ter acesso a esse local. E lá em cima eu já estou dizendo que a entrada de alguém é proibido. Vou sempre pensar nesse substantivo com determinante, tá ok? O uso, então, do determinante faz o predicativo, proibido ou proibida, variar ou não, ok? Atenção! A gente vai ver agora como vai ficar quando o particípio está na locução verbal de voz passiva analítica. Exemplo: meu aluno e minha aluna foram aprovados. Para quem não está se lembrando, o particípio é esta forma nominal do verbo que sempre vai terminar em ado ou ido. Então, entendido, aprovado, vencido, tá? A gente tem sempre essa forma nominal do verbo. A gente tem 3 formas nominais, mas nesse caso a gente está trabalhando com particípio. Aqui, locução verbal é porque eu tenho 2 verbos funcionando como um só. Então, quando eu digo meu aluno e minha aluna foram aprovados, eu estou usando 2 verbos, tá? Foram aprovados, para passar uma única informação. E por que eu estou dizendo que esse particípio que está sendo destacado para fazer a concordância ou não, ele está na voz passiva, gente? Porque nesse caso aqui, a gente tem uma sentença em que o sujeito é paciente. Como assim? O sujeito não executa nenhuma ação, ele apenas recebe a ação. Então, eu estou dizendo que meu aluno e minha aluna foram aprovados, eles estão recebendo aprovação, eles não fizeram nada, tá? Então, toda vez que eu tenho uma sentença em que o meu sujeito não executa nenhuma ação, ao contrário, recebe ação, eu estou dizendo que essa sentença está na voz passiva analítica, porque eu tenho 2 verbos funcionando como um. E esses 2 verbos eu vou chamar de locução verbal, tá? Então, o particípio está ali dentro dessa locução verbal. E o que aconteceu então? O caso simples. Meu aluno e minha aluna foram aprovados. Eu estou fazendo a concordância com os 2 substantivos, tranquilo. Agora, se eu inverter o meu predicativo, não tem problema. Eu vou fazer a concordância novamente com os 2 substantivos. Foram aprovados meu aluno e minha aluna. E no terceiro exemplo, eu vou fazer a concordância atrativa apenas se o meu verbo estiver no singular, tá? Aí sim, eu vou pegar o substantivo mais próximo, que nesse caso é aluna, e colocar o meu predicativo também no feminino, ou, se esse núcleo mais próximo for masculino, colocar esse meu predicativo, tá? No masculino. O particípio varia normalmente como o adjetivo. Tá ok, pessoal? Muito obrigada!